teve a sensação de que se perdeu de si mesma? De olhar para a própria vida e perceber que está cumprindo todos os papéis que deveria cumprir, mas mesmo assim sentir que alguma coisa está faltando? Foi exatamente assim que eu me senti durante muito tempo. E o mais curioso é que, olhando de fora, parecia que estava tudo bem, mas dentro de mim existia uma sensação constante de que eu ainda não tinha encontrado o meu lugar. E talvez isso aconteça com muitas mulheres quando nos aproximamos dos 30 anos. Parece que entramos em uma fase cheia de dualidades. Você não se sente tão jovem, mas também não se sente velha. Às vezes parece que existe muito tempo pela frente. E em outros momentos parece que o tempo está passando rápido demais. Você começa a questionar escolhas, questionar caminhos, questionar quem você se tornou. E é muito fácil se sentir perdida. Olá, eu sou a Kaliane Oliveira, seja muito bem-vinda. No vídeo de hoje eu quero compartilhar um pouco da minha história com você. Não porque eu tenha todas as respostas, mas porque talvez algumas peças do meu quebra-cabeça possam ajudar você a montar o seu. Por volta dos meus 28 anos, eu tomei uma decisão que mudou completamente a minha vida. Eu pedi exoneração do meu cargo público. Troquei algo que era relativamente seguro por um caminho completamente incerto. Naquele momento eu acreditava que estava me encontrando, mas a verdade é que aquela sensação durou pouco tempo. Porque logo depois vieram novos desafios, novas dúvidas, novos medos, e lá estava eu tentando descobrir quem eu era, como mãe, esposa, filha, amiga, profissional e mulher. Ao mesmo tempo eram tantas camadas, tantas responsabilidades, tantas expectativas que eu me sentia completamente perdida. Eu queria dizer que eu logo encontrei meu caminho, mas não foi assim. Cometi muitos erros, comecei projetos que eu abandonei pelo caminho, mudei de direção, várias vezes. Questionei as minhas escolhas. Sentia que eu não era boa o suficiente em nada. Tentava equilibrar ali todos os pratos e acabava derrubando todos eles. E no meio de tudo isso existia uma sensação constante. A sensação de que faltava alguma coisa. O problema? Eu não fazia ideia do que era. Hoje eu percebo que durante muito tempo vivi uma ilusão. A ilusão de que existia uma versão definitiva de mim mesma esperando para ser encontrada. Como se em algum momento eu finalmente descobrisse quem eu era e todas as dúvidas desaparecessem. Mas a vida não funciona assim. A primeira peça do quebra-cabeça que eu encontrei foi reconhecer a minha própria natureza. Um dia eu estava ouvindo um episódio do podcast Os Sócios sobre estoicismo com o professor Clóvis de Barros. Inclusive, super recomendo esse episódio. E em determinado momento, o Clóvis começou a falar sobre excelência e começou a contar parte da sua história. Ele disse que o pai dele, na infância, ali, no início da adolescência, levou ele para fazer várias coisas e ele notou que não era bom assim em nada. Até que eles perceberam uma coisa, que o Clóvis era muito bom explicador. Ele tinha facilidade em explicar. E naquele momento aconteceu algo muito curioso. Enquanto o Clóvis de Barros ele contava a história dele, eu ia me reconhecendo naquela história. Porque desde criança eu também nunca fui excepcional em muitas coisas, em várias coisas. Mas eu sempre fui muito boa em estudar e principalmente em explicar, em passar esse conhecimento adiante. E aí eu me lembrei de quantas vezes já na fase adulta eu falava assim, nossa, eu ia adorar ganhar, receber para estudar. Porque realmente é algo que eu gosto de fazer. E pela primeira vez eu pensei, por que não? Por que não usar aquilo que eu aprendo para ajudar as outras pessoas? Por que não transformar conhecimento em contribuição? Mas mesmo percebendo isso, eu continuei fugindo. Porque existia uma força muito maior, o medo. O medo de errar, o medo de não ser boa o suficiente, medo do julgamento das outras pessoas, medo de fracassar, medo de decepcionar as pessoas. E por muito tempo eu deixei esses medos decidirem por mim.
Mas aquela sensação de vazio continuava ali. E foi então que eu percebi que precisava parar de procurar respostas apenas fora, eu precisava olhar para dentro. Precisava me tornar observadora de mim mesma. E isso não é fácil. Porque é muito mais simples observar a vida dos outros, julgar os outros, analisar as outras pessoas, do que olhar para a própria vida com honestidade, com responsabilidade, com coragem. Aí eu comecei a prestar atenção nos meus padrões, nos meus pensamentos, nos meus comportamentos, nas coisas que me energizavam, nas coisas que me esgotavam, nas escolhas que eu fazia. E aos poucos eu fui começando a juntar as peças desse quebra-cabeça, que vocês vão ver que não tem muito fim. A segunda peça do quebra-cabeça que eu encontrei foi o mito do equilíbrio. Uma das coisas que mais me faziam sentir perdida era acreditar que eu precisava ali dar conta de tudo. E não apenas dar conta, mas dar conta bem. Ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa profissional, uma boa filha, uma boa amiga, cuidar da casa, cuidar da saúde, dos relacionamentos e fazer isso com excelência. E, além de fazer com excelência, fazer ao mesmo tempo. E eu vivia correndo, mas tinha a sensação constante de estar chegando atrasada em todas as áreas da vida. Eu não me sentia boa em nenhuma dessas áreas. Porque quando eu estava trabalhando, eu sentia que devia estar mais presente com a minha família, com minha filha, meu marido, meus pais. Quando eu estava com a família, eu pensava em coisas que eu precisava fazer no trabalho. E quando eu descansava, eu sentia culpa porque eu não estava dando atenção para nenhuma das outras partes. Até que eu percebi uma coisa. Talvez o problema não fosse a minha capacidade ou falta dela. Que talvez o problema fosse a expectativa impossível que eu tinha criado para minha vida. Foi quando uma nova peça começou a se encaixar. Eu não precisava equilibrar tudo. Eu precisava aprender a contrabalançar. A vida acontece em ciclos. Existem momentos em que uma área vai exigir mais de você. E tudo bem. O problema não é priorizar algo temporariamente. O problema é abandonar permanentemente aquilo que sustenta a sua vida. Então, em alguns momentos, você vai se dedicar mais ao trabalho, outros você vai conseguir dedicar mais à família, à saúde, aos amigos, à diversão. E uma das coisas mais interessantes é que eu entendi que eu podia contrabalançar as coisas até mesmo ao longo da minha semana, do meu dia. Então, hoje tem períodos do meu dia que eu vou me dedicar ao meu trabalho e ali vai estar meu foco naquele momento. Em outros períodos do dia, eu vou me dedicar mais à família. E ao longo da semana isso pode mudar também. A gente vai seguindo, então, contrabalançando, não equilibrando, porque dessa forma a gente consegue manter tudo ali. A gente vai sentindo o que precisa mais da nossa atenção, respeitando os nossos ciclos, os nossos momentos. E essa compreensão trouxe uma paz que eu não tinha há muito tempo. A terceira peça que eu encaixei foi agir apesar do medo. Durante muito tempo eu acreditava que um dia eu me sentiria totalmente pronta para começar, pronta para me posicionar, pronta para empreender, pronta para seguir aquilo que fazia sentido para mim, para minha vida. Mas esse dia nunca chegou. Porque a verdade é que o medo sempre encontrava uma forma de aparecer. Às vezes era um medo de fracassar, outras vezes era o medo do julgamento. Em alguns momentos era o medo de decepcionar as pessoas que eu amava. E existia uma armadilha muito perigosa nisso. Você começa a acreditar que precisa eliminar o medo antes de agir. Mas eu descobri que funciona exatamente o contrário. A coragem não vem antes da ação. Ela nasce durante a ação. Foi quando percebi que eu não precisava esperar o medo ir embora e que talvez isso nunca fosse acontecer. Eu precisava aprender a caminhar com ele, a caminhar com esse medo. E hoje eu vejo o medo de uma forma diferente. Eu não vejo ele como uma âncora que me mantém no mesmo lugar. Eu vejo o medo como um vento que sopra as minhas costas em direção
ao futuro. Porque muitas vezes o medo está apontando exatamente para o lugar onde existe o crescimento. Coloque isso na sua cabeça. Muitas vezes o medo está te indicando exatamente a direção que você deve seguir. A quarta peça foi a prisão do perfeccionismo. Eu confundi por muito tempo excelência com perfeccionismo. E isso me custou caro. Porque o perfeccionismo, ele tem uma aparência bonita. Ele parece comprometimento, responsabilidade, parece alto padrão, né? Mas muitas vezes ele é apenas medo disfarçado. Medo de errar, medo de ser criticada, medo de não corresponder às expectativas dos outros e às suas próprias expectativas. E foi assim que eu percebi que várias coisas da minha vida estavam paradas. Não porque eu não era capaz, mas porque eu queria fazer tudo perfeitamente. Ou, pelo menos, eu queria usar o perfeccionismo como uma justificativa para isso. Até entender algo que mudou completamente a minha perspectiva. Perfeccionismo quer garantias, excelência quer crescimento. Enquanto a excelência pergunta qual é o melhor caminho que eu posso fazer com os recursos que eu tenho, o perfeccionismo ele vem perguntar: e se eu não for suficiente? E essas duas perguntas produzem vidas completamente diferentes. Perfeccionismo é querer acertar tudo. Excelência é oferecer o seu melhor com os recursos que você possui hoje. Coloca uma coisa na sua cabeça. Ninguém cresce esperando ficar perfeito. Nós crescemos fazendo, na ação. A quinta peça desse quebra-cabeça foi perceber que a minha grama é muito verde. Existe uma armadilha que afasta muitas pessoas de si mesma, que é a comparação. E não venha me dizer que você nunca se comparou. Isso é praticamente inevitável, principalmente nos dias de hoje, em que podemos abrir o celular e ter acesso instantaneamente a centenas de pessoas. E ver a vida perfeita dessas pessoas. Pessoas viajando, empreendendo, conquistando coisas, construindo família, mudando de carreira, vivendo aquilo que parece ser uma vida perfeita. Isso transformou a comparação em um dos grandes males do nosso tempo. E eu até entendo se você se recusar a admitir que se compara. Porque durante muito tempo eu também não percebi o quanto a comparação era presente na minha vida. Ela era silenciosa, disfarçada, sutil, nem sempre ela é escancarada. Eu não olhava para alguém e pensava assim: nossa, eu quero ser essa pessoa, eu quero ser igual a ela. Mas frequentemente eu pensava: será que eu estou atrasada? Será que eu deveria estar mais longe, em outra fase da minha vida? Será que eu estou fazendo o suficiente? E aos poucos eu percebi que a comparação ela não estava roubando apenas a minha alegria. Ela estava roubando algo ainda mais importante: a minha capacidade de enxergar a minha própria trajetória. Porque quando você passa tempo demais olhando para a vida dos outros, você para de observar a sua. E é impossível se encontrar olhando a direção errada. Foi quando eu comecei a voltar para mim mesma, para a minha história, para o meu contexto, para o meu momento, para as minhas limitações, mas também para as minhas possibilidades. Porque existe uma diferença enorme entre inspiração e comparação. A inspiração, ela expande. Já a comparação, ela nos diminui. A inspiração mostra o que é possível. A comparação faz você acreditar que nunca será suficiente. E talvez uma das coisas mais libertadoras que eu aprendi foi que a minha vida não precisava parecer como a de ninguém para ela ter valor. Ela precisava fazer sentido para mim, porque nada é mais libertador do que habitar a própria pele e se sentir confortável nela. Sem se diminuir, sem se justificar, sem viver tentando alcançar uma versão da vida que nunca foi sua. Sexta peça, e veja só que curioso, porque essa peça eu encaixei recentemente na minha vida. Essa peça eu vou chamar de a permissão para ser plural. Durante muito tempo eu procurei uma única definição para mim. Como se existisse uma palavra que fosse capaz de explicar tudo o que eu sou.
Eu queria uma resposta simples, uma identidade fácil de apresentar. Até que eu percebi uma coisa. Talvez eu estivesse tentando me encaixar em uma caixa pequena demais. E aí, recentemente, eu estava lendo esse livro aqui, ó, do Rubem Alves, que vale muito a pena, indico a leitura para vocês. E eu decidi ler a biografia dele, que fica aqui no final, geralmente, dos livros, né? E eu me surpreendi ao ler. Vou ler aqui para vocês. Rubem Alves foi um pedagogo, educador, poeta, cronista, contador de histórias, ensaísta, teólogo, acadêmico, escritor e psicanalista brasileiro. Na mesma semana, eu vi um conteúdo da Mari. Não me atrevo aqui a falar o sobrenome dela, que minha dicção não vai permitir. Mas nesse conteúdo ela falava sobre pluralidade profissional. E uma nova peça acabou se encaixando. Eu percebi que não precisava escolher apenas uma definição para mim. Nós somos múltiplos, somos maiores do que os rótulos que tentam nos limitar. E isso não é falta de identidade, é riqueza. Talvez a maturidade não seja descobrir uma única versão de quem somos. Talvez seja aprender a integrar todas essas versões. E isso foi profundamente libertador para mim. Hoje eu não posso dizer que eu me encontrei completamente, porque talvez esse nem seja o objetivo. Talvez a vida não seja sobre encontrar uma versão definitiva de quem somos. Talvez seja sobre continuar montando o quebra-cabeça, uma peça por vez, com curiosidade, com coragem, com presença, sem a necessidade de ter todas as respostas. Eu estou caminhando para os meus 34 anos e ainda existem muitas peças que eu não encontrei. Ainda existem perguntas sem respostas. Ainda existem caminhos que eu não percorri, mas pela primeira vez isso não me assusta. Porque eu finalmente entendi que não estou perdida, eu estou em construção. E talvez você também não esteja perdida. Talvez você esteja apenas construindo a próxima versão de si mesmo. Agora eu quero saber um pouquinho de você. Me conta aqui nos comentários qual foi a peça mais importante que você encontrou sobre si mesma nos últimos anos. Vou adorar ter essa conversa com você aqui. E se você gostou desse conteúdo, deixa sua curtida, isso vai ajudar a que esse vídeo chegue e ajude a mais pessoas. E é claro, se inscreva no canal, porque aqui você não vem apenas consumir conteúdo, você vem construir a sua melhor versão. É isso, e até o próximo vídeo.